Boa tarde, sou André Luiza Costa, membro do Grupo de Saúde Planetária do Instituto de Estudos Avançados da USP. Quero agradecer, em nome de todos os colegas do grupo e do clube, a presença de vocês aqui neste evento e nesta sessão. Vou apresentar agora os Lightning Talks dos pesquisadores cujos resumos foram selecionados para este evento. Todos os resumos selecionados serão publicados no website do Grupo de Saúde Planetária e os vídeos estarão disponíveis no nosso canal no YouTube. Os certificados serão enviados por e-mail nos próximos dias. Agradecemos a todos que participaram enviando resumos e esperamos vocês e nossos espectadores participem ativamente na formulação de perguntas sobre os trabalhos. Esta sessão dos Lightning Talks será fracionada em duas partes. Em cada parte serão transmitidos 11 vídeos, durante cerca de 30 minutos cada sessão. Mas logo após cada sessão de vídeos, teremos 20 minutos para fazer as perguntas referentes aos vídeos apresentados na respectiva sessão. Vocês poderão fazer as perguntas aos apresentadores por meio das salas do chat do YouTube ou por meio do botão Perguntas e Respostas do Zoom. Mas sempre endereçando a pergunta para o nome do apresentador principal do trabalho. Para facilitar, pedimos que acesse a lista de nome dos apresentadores e os títulos dos trabalhos respectivos na programação do evento de hoje, na página do Grupo de Saúde Planetária, no link Trabalhos Selecionados. Pedimos que as perguntas e também as respostas sejam sucintas e objetivas, para maximizar a participação de todos os apresentadores. Então agora vamos começar a apresentação da primeira sessão. Universidade. Olá, meu nome é Alana Kluskowski, eu sou pesquisadora associada à Universidade de Manchester, no Reino Unido, e eu irei apresentar o trabalho intitulado An Analysis of Environmental Impacts of School Menus in Bahia, Brasil, em nome do grupo de pesquisa sobre impactos ambientais dos alimentos. O Programa Escola Sustentável é uma iniciativa do Ministério Público do Estado da Bahia que tem como principal objetivo o acompanhamento da alimentação escolar com ações de fomento ao direito à alimentação adequada e inclusiva, a prevenção à saúde, educação de qualidade e proteção ao meio ambiente. A alimentação saudável foi implementada 2 vezes por semana em 155 escolas de 4 municípios baianos, impactando cerca de 32 mil alunos. Este estudo teve como objetivo calcular os impactos ambientais das preparações mais comuns servidas nas escolas participantes do programa e também desenvolver materiais educacionais sobre as emissões de gases do efeito estufa de diferentes alimentos. As emissões de gases do efeito estufa foram estimadas utilizando Joseph and Poor, 2018, e Garzilli e colaboradores, de 2019. As preparações convencionais e sustentáveis mais comuns servidas em 2018 foram selecionadas de acordo com a faixa etária e o número de refeições que cada aluno recebia por dia. O grupo 1 era o berçário e pré-escola e o grupo 2, ensino fundamental, médio e EJA. Abaixo é possível observar um dos cardápios utilizados na nossa análise. Além disso, para informar e capacitar os participantes a calcular sua própria pegada de carbono, foram desenvolvidas uma cartilha e um vídeo tutorial com informações sobre o tópico, além de um guia passo a passo de como calcular as emissões de gases do efeito estufa, como pode-se ver nas imagens. Bom, dos resultados, quanto maior a utilização de cardápios sustentáveis, menor a emissão de gases do efeito estufa para os 2 grupos analisados. Como pode ser observado no gráfico, a redução de gases do efeito estufa em 2019 e 2020 foi de 15% a 17% para os grupos 1 e 2, respectivamente. Já em 2021, estas escolas podem ter uma redução de até 45% de emissões devido à adoção de cardápios até 80% sustentáveis. Nós concluímos, portanto, que
que os resultados deste trabalho fornecem evidências científicas sobre como os cardápios podem ser alterados para reduzir o impacto ambiental. Eu agradeço a oportunidade de mostrar o nosso trabalho e fico à disposição para questionamentos. Obrigada. Olá, meu nome é Ana Lúcia Romito. Eu sou a Beatriz Martins. Nós somos acadêmicas em nutrição pela Faculdade de Saúde Pública da USP e membros do Projeto Sustentária, núcleo de extensão da USP sobre alimentação sustentável. Nós iremos apresentar o trabalho cujo tema é Democratização do Conhecimento Científico através das redes sociais, modificações no consumo de carne no Brasil e seus impactos na saúde e no meio ambiente, que tem como autoras também a professora doutora Aline Martins de Carvalho e a professora doutora Dirce Maria Lobo Marchione. Iniciando pelo histórico do projeto, nós analisamos os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2008 e notamos um alto consumo de carnes vermelhas e processadas pela população brasileira. Isso pode estar associado ao aumento do risco para doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Além disso, a produção de carne bovina contribui substancialmente para a emissão de gases de efeito estufa do nosso país. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi comparar os dados publicados do consumo de carnes em 2008 com 2017 e divulgá-los para a população por meio das redes sociais. Esse é o post que nós elaboramos com todas as informações e, como métodos, nós consideramos a carne vermelha, carnes bovinas e suínas, e carne processada, carnes que passaram por salga ou adição de conservantes. Realizamos a análise do consumo dessas carnes em ambos os períodos, de acordo com as regiões do país, e divulgamos nas redes sociais do Projeto Sustentário. Como descoberta, nós encontramos que entre os anos de 2008 e 2019 houve uma redução de aproximadamente 5% no consumo de carne bovina no país. Entretanto, o consumo médio do brasileiro ele ainda permanece acima das recomendações internacionais, com destaque para a região centro-oeste do país, que foi a única que apresentou um aumento no consumo. Então, apesar da diminuição do consumo de carne bovinas e processadas, elas ainda representam o segundo alimento mais consumido no país, com uma participação relativa no total de calorias por dia de aproximadamente 7,4%, o que significa uma alta prevalência. Todas essas informações foram compartilhadas nas redes sociais do Projeto Sustentária e o conteúdo atingiu cerca de 7,5 mil seguidores. As interações com o público entre curtidas, comentários e compartilhamentos ultrapassaram a marca de 900. Dessa forma, nós concluímos que uma divulgação clara e simples acerca dos impactos do consumo elevado de carne, tanto na saúde como no meio ambiente, é uma importante ação de saúde planetária. Obrigada! Olá, meu nome é Bianca. O meu projeto é aproveitamento da polpa e da casca do baru para alimentação humana. O nosso projeto, ele é uma ação voltada para a valorização da biodiversidade brasileira, que está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, uma vez que o baru é um fruto típico do Cerrado brasileiro. O baru é composto por 3 partes principais: a polpa e a casca, o endocarpo e a castanha. A castanha, normalmente é a parte mais consumida na sua forma torrada e representa apenas 5% do fruto. A polpa e a casca também são consumíveis e representa 30% do fruto, mas normalmente ela não é utilizada, ela costuma ser descartada. Dessa forma, o nosso projeto busca investigar esse potencial tecnológico para a alimentação da polpa e da casca. Para isso, a gente começou fazendo uma caracterização de carboidratos dessa matéria-prima. Nós fizemos avaliação de açúcares redutores e não redutores, açúcares totais, amido e também avaliamos o conteúdo de fibras. Nessas análises, nós conseguimos observar que nessa matéria-prima, polpa e casca, 50% do seu conteúdo era amido, 10,54 gramas eram de açúcares redutores e 15 gramas de açúcares não redutores. Em relação às fibras, aproximadamente 25% do conteúdo analisado eram de fibras. Esses resultados demonstram
o potencial do baru como ingrediente culinário para ser usado tanto na indústria alimentícia quanto na indústria farmacêutica, e também fortalecendo as ações de manutenção e valorização dos ecossistemas, com a manutenção da diversidade genética e também garantindo o acesso a alimentos seguros e saudáveis do ponto de vista nutricional. Então esse foi o nosso projeto. Obrigada pela atenção e qualquer dúvida eu me ponho à disposição. Olá, meu nome é Camila Almeida e em nome do meu grupo de pesquisa eu vou apresentar os dados do nosso trabalho intitulado Características nutricionais de cardápios escolares baseados em vegetais. Análise de uma iniciativa para a promoção de saúde humana e planetária na Bahia, Brasil. A sindemia global de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas pode ter origem na insustentabilidade dos sistemas alimentares. Ações para mitigar essa realidade têm sido incentivadas em todo o mundo. Em 2018, o Ministério Público da Bahia propôs o Programa Escola Sustentável, que tem como principal objetivo a melhoria da qualidade da alimentação escolar. Em 2019, o cardápio sustentável foi implementado em 112 escolas de 4 municípios, incluindo refeições à base de vegetais 2 vezes por semana para mais de 32 mil estudantes. O objetivo deste estudo foi avaliar a viabilidade nutricional desses cardápios para essa população. Como isso foi feito? Foram selecionadas as 15 refeições mais repetidas, tanto no cardápio convencional como no sustentável. Foram utilizadas tabelas de composição de alimentos validadas para calcular a informação nutricional e para avaliar a adequação nutricional foram utilizados os requisitos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Foram incluídos também os indicadores colesterol e vitaminas D e B12, usando como referência os valores recomendados pelo Institute of Medicine. Como resultados, nós podemos observar que o cardápio sustentável fornece quantidades semelhantes ou ainda maiores de calorias e proteínas, menos gordura saturada, açúcar e sódio e mais fibras, além de ser naturalmente isento de colesterol. Ele fornece também maior teor de magnésio, vitamina A e vitamina C e teor de ferro semelhante ou superior. Os únicos nutrientes que apresentaram menor quantidade foram cálcio e zinco. E para as vitaminas D e B12, ambos os cardápios apresentam quantidades insignificantes, sugerindo então que a alimentação pode não ser a principal fonte desses nutrientes. Quanto ao atendimento das necessidades nutricionais estabelecidas pela legislação, tanto os cardápios convencionais como os sustentáveis são ineficientes em micronutrientes, principalmente para alunos do ensino fundamental, médio e de jovens e adultos. Com isso, nós podemos concluir que, considerando a maior eficiência energética das dietas baseadas em vegetais e o aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis na população brasileira em idade escolar, a adequação desses cardápios sustentáveis pode representar uma proposta eficiente para mitigar a sindemia global de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas em nosso meio. Eu agradeço a oportunidade de participar deste evento e me coloco à disposição para dúvidas e comentários. Boa tarde a todos, meu nome é Douglas Cirino e eu vou apresentar para vocês um recorte da minha dissertação de mestrado em Ecologia pelo Instituto de Biociências, e esse recorte eu intitulei Efeitos da distribuição das áreas verdes urbanas sobre a saúde cardiovascular. O trabalho ele versa sobre os serviços ecossistêmicos, que são os benefícios que as pessoas obtêm da natureza e do funcionamento dos ecossistemas. Em uma cidade como São Paulo, a gente pode observar a variação tanto na cobertura quanto na distribuição do verde por todo o município, além, claramente, do número de pessoas adoecendo em cada região da cidade. A gente pode estabelecer uma relação entre a paisagem urbana e a saúde humana, que pode ser regulada pela oferta desses serviços ecossistêmicos. Em ecologia de paisagem, a gente tem dois termos cunhados, que são o land sharing e o land sparing, sendo que land sharing é a mistura entre dois tipos de uso, ou seja, o uso agropecuário ou de moradia com as áreas verdes, e o land sparing é a separação entre esses dois usos, com áreas bem estabelecidas, por exemplo, de verde e de moradia, como a gente vê aqui na imagem. Para acessar o land sharing e land sparing, a gente utilizou um índice de vegetação, o EVI, e construiu histogramas para cada um dos distritos de São Paulo e observou a distribuição desses pixels dos distritos, sendo que pixels com menores valores são pixels com bastante áreas urbanas,
Pixels com valores altos são pixels com bastante área verde, e pixels com valores intermediários são aqueles com algum tipo de mistura. Essa mistura a gente chamou de land sharing, e essa separação a gente chamou de land sparing. Além disso, a gente acessou a cobertura vegetal do município de São Paulo, através de um mapa disponibilizado pelo GeoSampa, e também as internações pelo DataSUS para doenças no sistema cardiovascular em cada um dos distritos. Essas doenças foram pré-selecionadas para que elas podem ter potencialmente relação com o ambiente. A gente construiu modelos de LM binomiais, onde nossas variáveis preditoras eram as variáveis de paisagem, controladas por uma métrica socioeconômica, e as nossas variáveis respostas eram a taxa de internação, considerando apenas a população usuária exclusiva do SUS. A gente fez uma seleção desses modelos por critério de formação arcaic, e o melhor modelo é aquele que considera tanto land sharing quanto cobertura, com land sharing tendo um poder maior na diminuição do número de internações, do taxa de internação nos distritos de São Paulo. Então, paisagens assim, uma mistura entre o verde e o urbano, precisam ainda ser melhor investigadas, mas podem potencialmente oferecer mais serviços ecossistêmicos de beleza cênica, estimular o uso das áreas externas e também aumentar o contato das pessoas com o verde, o que pode refletir na saúde cardiovascular. Gostaria de agradecer aos laboratórios que me ajudaram nessa pesquisa e minha instituição financiadora, o CNPq. Muito obrigado. Olá, sou a Janaína Dutra, vim apresentar para vocês o meu projeto com o título Alfabetização Científica e Biodiversidade, uma proposta de ensino por investigação por meio da ciência cidadã nos anos iniciais do ensino fundamental. Sou professora da MF Dom Benedito, da Rede Municipal de São Caetano do Sul, faço parte do grupo de pesquisa em Ciência Cidadã e Conservação Ambiental da Universidade Federal do ABC, o qual é coordenado pela professora Natália Pirani. Trouxe brevemente o referencial teórico utilizado nesse trabalho. E a justificativa dessa atividade vem da questão da educação ambiental e suas práticas dentro da escola favorecerem a reflexão dos estudantes para as temáticas ambientais e, consequentemente, estimulá-los na conservação da mesma. Os objetivos desse trabalho estão relacionados à construção de uma sequência didática com abordagem investigativa por meio da ciência cidadã, com o objetivo principal de promover conhecimentos sobre a biodiversidade nos estudantes. O público-alvo são alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 1, da Oficina de Iniciação Científica, visto que são alunos de uma escola de tempo integral e que tem essa oficina complementando o currículo básico, que seria da disciplina de ciências, no caso. O desenvolvimento da sequência didática se pautará na problematização da temática ambiental, discussão sobre conceitos referentes ao tema, construção de um projeto específico da nossa escola na plataforma iNaturalist de Ciência Cidadã, a identificação das espécies do jardim da nossa escola, preenchimento desse projeto na plataforma, construção de fichas técnicas das espécies identificadas, construção também de um e-book e divulgação desse material pesquisado para a comunidade escolar. E consideramos, então, que esse trabalho tem uma relevância bastante significativa por levar a ciência cidadã para o contexto escolar, motivar os alunos à conservação ambiental, promover a alfabetização científica dos mesmos, desenvolver uma proposta didática diferente, criativa, tirando os alunos do contexto da sala de aula e, principalmente, por levar ao conhecimento da biodiversidade local, favorecendo a conservação ambiental e, consequentemente, a saúde planetária. Agradeço a oportunidade e até mais. Olá a todos, eu sou a doutora Juliana Isidoro,
Estou aqui no Centro de Química e Meio Ambiente do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. O título do nosso trabalho é Gestão de Resíduos Sólidos Agroindustriais e Obtenção de Produtos de Valor Agregado. A humanidade precisa dos processos industriais para a produção de energia, alimentos, materiais de comunicação, de transporte e assim por diante. Essas atividades industriais, além de produzirem esses produtos comercializáveis, também geram resíduos sólidos, efluente e emissões gasosas. Os resíduos sólidos industriais são descartados normalmente por meio de queima, descarte comum ou aterramento. Porém, esse tipo de solução é paliativo, porque resolve o problema a curto prazo somente. O nosso grupo de pesquisa desenvolve estudos para a valorização desses materiais. Primeiro, precisamos conhecer as características físicas e químicas, usando técnicas de fluorescência de raio-x para determinação de composição química, difratometria de raio-x para determinação da composição mineralógica, microscopia eletrônica de varredura para determinar os aspectos morfológicos desses resíduos. Depois de conhecer as características, nós vamos estudar se é mais viável a aplicação direta ou a transformação em um nanomaterial, por exemplo, em um adsorvente e assim por diante. Vamos mostrar agora quais resíduos estão sendo aplicados. O primeiro resíduo são as cinzas remanescentes da queima do bagaço da cana-de-açúcar. Esse resíduo, ele possui um alto teor de sílica e por isso ele pode ser convertido em nanosílica, silicato de sódio, nanomateriais como a zeólita. Esses produtos todos possuem diversas aplicações. Outro material que trabalhamos são os resíduos lignocelulósicos, que podem ser convertidos em biocarvão. Esse biocarvão ele pode ser aplicado como material adsorvente, aplicações em telhado verde e outros. As cinzas remanescentes da queima do carvão mineral e também do tratamento de gases em usinas termoelétricas, que são esses resíduos mostrados aqui, retidas em filtros. E esse daqui, o resíduo FGD, proveniente de um tratamento para a retirada de enxofre dos gases de queima. Esses resíduos, eles podem ser usados também para conversão de nanomateriais, incorporação de cimento. Por fim, este outro resíduo aqui é um resíduo gerado a partir da reciclagem do alumínio. Todos esses resíduos foram usados com sucesso nas aplicações que citamos, corroborando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especificamente a ODS 12. Muito obrigada pela atenção de todos, estamos à disposição. Olá, meu nome é Jussara Almeida Bezerra, sou diretora escolar do município de São Bernardo do Campo e participo do grupo de pesquisa em ciência cidadã e conservação ambiental, organizado e coordenado pela professora doutora Natália Pirani Vilar de Lopes, da Universidade Federal do ABC, co-participante do projeto que irei apresentar, cujo título é Contribuições da Ciência Cidadã para a Eliminação do Desperdício de Alimentos no Espaço Escolar. O projeto nasceu da minha participação no curso Conservação Ambiental Participativa nas Escolas, ministrado pela professora Natália no ano de 2019, que me proporcionou reflexões sobre como trabalhar a temática desperdício de alimentos na escola, atrelando ao desenvolvimento sustentável. O objetivo do projeto consistia em desenvolver aprendizagens que eliminassem o desperdício de alimento no espaço escolar, contribuindo para a saúde planetária, por meio da aplicação de uma sequência didática, e também aplicar os pressupostos da ciência cidadã a partir da participação ativa dos estudantes. A ciência cidadã dialoga com o ensino, uma vez que coloca os estudantes num papel ativo, por meio do levantamento de hipóteses, coleta de dados, investigação, análise e uma consequente mudança consciente de comportamento. A sequência didática tinha como objetivo, então, aplicar esses pressupostos da ciência cidadã. Desenvolvemos com alunos do ensino fundamental dos anos iniciais e, primeiramente, fizemos a pesagem dos alimentos descartados e aplicamos um questionário para verificação dos saberes prévios dos alunos sobre a temática desperdício de alimentos, sem comentar nada. Depois apresentamos os dados coletados para trazer o problema à tona
e desenvolvemos aulas com a temática desperdício de alimentos, ODS, conservação ambiental, consumo sustentável, agricultura familiar e sustentabilidade, entre outros. Analisamos esses dados a partir da construção dos saberes e também fizemos cálculos, por exemplo, quanto de água eu desperdiço quando eu desperdiço tanto de arroz, de feijão, de carne, etc. Após essa etapa de construção de saberes a partir dos dados coletados, fizemos uma nova pesagem e a reaplicação do questionário inicial, em que percebemos mudanças no comportamento das crianças. Consideramos aqui que a ciência cidadã facilitou a construção de saberes e também proporcionou a mudança de atitude consciente, eliminando assim o desperdício de alimentos no espaço escolar, verificando por meio das imagens apresentadas. Agradeço aqui a oportunidade de partilhar esse trabalho com vocês. Olá, me chamo Maria Rácia Tanasiado e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Estimativas das pegadas de carbono e hídrica de cardápios de uma instituição federal do Rio Grande do Norte. Então, para introduzir a temática, nós trazemos que a produção de alimentos e de refeições impacta o ambiente de diversas formas, e a avaliação desses impactos ambientais podem ser utilizados como uma forma de conscientizar tanto os gestores como os consumidores acerca de uma produção e consumo mais sustentável de alimentos. E uma das formas de a gente trabalhar e avaliar esses impactos ambientais é através dos indicadores ambientais, como, por exemplo, a pegada de carbono e a pegada hídrica, que são estimativas da emissão de gases do efeito estufa e de água doce usadas na produção de bens e serviços, respectivamente. E esses indicadores podem ser utilizados no contexto da produção de refeições coletivas. Então, o objetivo do nosso trabalho foi de estimar as pegadas de carbono e hídrica de cardápios ofertados em um restaurante institucional de ensino. Então, esse estudo é do tipo descritivo e transversal, que foi realizado no restaurante de um campus do IFRN, e nós utilizamos cardápios planejados para 4 semanas, apenas considerando a refeição almoço. E a partir desses cardápios foram feitas as estimativas das pegadas, né? Então, a gente utilizou informações como ingredientes que foram necessários nas preparações e, além disso, a quantidade per capita de cada um desses ingredientes. Como resultados, na figura 1 a gente pode observar os valores per capita de ambas as pegadas, expressos em média total e semanal, e na figura 2 nós podemos observar os valores totais, também de ambas as pegadas, expressos em média total e média semanal. A partir da observação do banco de dados e dos resultados de forma geral, nós percebemos que as menores pegadas estavam associadas a uma menor oferta de carne vermelha, combinado também com a oferta de peixe no cardápio. Então, essas semanas que tiveram menores valores apresentaram essas características. Como considerações finais, nós trazemos que o aumento da carne vermelha nos cardápios, tanto em frequência como em quantidade, promove também um aumento do impacto ambiental dessa produção de refeições. Ressaltamos a necessidade de padronização no preparo dos alimentos, que foi vista através da observação dos per capitas, e essa padronização irá trazer um maior controle de qualidade para o serviço, irá reduzir o desperdício de alimentos, além de permitir a utilização desses indicadores ambientais de uma forma mais efetiva. Também destaca-se a necessidade de mais estudos na área de alimentação coletiva em associação com a sustentabilidade, especialmente visando trabalhar a sensibilização dos comensais e também dos gestores e ilustrar a relação que existe entre o alimento que é ofertado e consumido com o nosso meio ambiente. Aqui são algumas das nossas referências e muito obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Camila, eu estou aqui com a Beatriz, com o Luiz Gustavo e com o professor Flávio. A gente vai falar um pouquinho hoje do projeto Ecossistemas Costeiros e como que ele atua na construção da saúde planetária. O que a gente queria comentar com vocês aqui nesse comecinho é que a gente entende o quanto a saúde do planeta está relacionada à saúde das pessoas. Então a gente sabe que os impactos que a gente tem causado no planeta estão se revertendo em impactos também na nossa saúde, né? E o conceito de saúde planetária
abrange a complexidade dessas problemáticas. Sabendo de tudo isso, então, a gente convidou o professor Flávio para falar um pouquinho mais sobre o projeto Ecossistemas Costeiros. Uma atividade de extensão e educação ambiental que é feita pela universidade, treina as unidades de conservação e as unidades de conservação fazem essa atividade junto às escolas do seu entorno, que envolve aí vários passos, o treinamento de professores, e aí os alunos indo até a unidade de conservação e fazendo uma visita, né, e aproveitando então essa riqueza que tem ao redor da escola, que é ter uma unidade de conservação. Então, esse trabalho que a gente está trazendo, ele teve o objetivo de desenvolver e validar instrumentos, né, questionários, para avaliar as percepções e conhecimentos de trabalhadores de unidades de conservação e alunos sobre mudanças climáticas e as percepções dos professores sobre acesso à unidade de conservação. E esse rigor no estabelecimento dos questionários é necessário não só para essa melhoria do projeto, mas também para embasar políticas públicas adequadas de educação. Então, a gente parte de um levantamento bibliográfico e, com base neles e nos nossos objetivos, a gente constrói esses questionários e segue para uma aplicação piloto. E, com base nos resultados dessa aplicação, a gente consegue validar os questionários. Como que a gente valida esses questionários? A gente usa o indicador de consistência interna e, além disso, a gente faz uma avaliação da validade do questionário com base nas considerações teóricas dos nossos pares e nas considerações na hora da aplicação com o público. E caso esses questionários sejam considerados válidos, eles podem seguir, então, para aplicação. Então, a hipótese que a gente está avaliando aqui é de que o questionário é adequado aos objetivos de investigação. E comentando um pouco os resultados da aplicação com os alunos, a gente realizou a construção dos questionários, fizemos a aplicação e paramos na parte da validação. Então, vou comentar aqui um pouquinho os questionários aplicados para professores. A gente já chegou na nossa terceira versão, agora em 2020, que tem resultados próximos dos ideais para as duas redes de ensino. Os nossos resultados, eles indicam uma grande necessidade de um rigor na elaboração desses questionários e também na validação deles, possibilitando a gente de construir cada vez mais modelos educativos de saúde planetária e inseri-los no ensino público. Olá, eu sou Magda Andrade da Cogel, empresa de tecnologia da Prefeitura Municipal de Salvador. Trabalho no Plano Diretor de Tecnologia da Cidade Inteligente e hoje, juntamente com os professores Renata, Osvaldo, Sérgio Kofuji e Pedro Pizzigatti, vou apresentar a Plamira, uma plataforma que integra recursos de IoT, inteligência artificial, sistema de informação geográfica e machine learning, visando a colaboração inteligente entre a Smart City e o despacho emergencial de serviços extremos provocados pelas vulnerabilidades climáticas. Obrigada. Ok. Belos trabalhos, apresentações muito bem feitas. Parabéns, pessoal. Agora vamos às perguntas. Ok. Todo mundo me ouve bem? Ok. Obrigado, Vitória. Primeira pergunta vai para Douglas Cirino, de Thaís Martins. Achei muito interessante o teu trabalho. Podemos trocar contato? Acredito que nossas pesquisas conversam. Douglas. Oi, Thaís. Obrigado pelo elogio. Podemos trocar assim contato. Se vocês quiserem anotar meu e-mail, é douglaswcirino com C, @hotmail.com. Excelente, Douglas. Muito obrigado. Renata Maré pergunta para você também, Douglas, se há perspectivas de continuidade do trabalho e se há intenção de verificar uma intersecção entre áreas verdes
e áreas com produção agrícola urbana, com benefícios adicionais. O que você acha, Douglas? Bom, a gente tem a continuidade do trabalho já, esse é um recorte, na verdade, do meu mestrado, que vai ser defendido no final do mês que vem, e já estou me matriculando no doutorado para continuar na área e investigar outras interações. Nos meus dados eu tenho áreas de produção agrícola na cidade de São Paulo, só que elas ainda são muito escassas e principalmente nas regiões periurbanas, né? Então é complicado fazer essa análise na escala que eu estou fazendo para a cidade de São Paulo, mas eu acho super possível para outras cidades, outras regiões, com perfil mais agrícola de repente, fazer essa análise sim. Excelente. Agora a pergunta vai para Bianca Salomão, do professor Saraiva. Qual o principal desafio para o aproveitamento das demais partes do Baru comercialmente? Bianca. Ainda? Estamos te ouvindo. Certo. Você pode repetir a pergunta, por favor? Claro, qual é o principal desafio para o aproveitamento das demais partes do Baru comercialmente? Certo. Normalmente, o que a gente vê das famílias que vivem desse extrativismo, elas costumam vender as castanhas, né? Porque é bem simples, você abre o fruto, pega a castanha e faz a torra. A outra parte, que é a polpa e a casca, elas costumam ser menos utilizadas por causa desse processamento, então a gente precisa higienizar o fruto e ou bater ele no liquidificador ou usar um ralador, porque a parte do endocarpo não é comestível. Então, isso eu acredito que seja uma dificuldade que eles ainda tenham, mas hoje em dia nós temos alguns projetos que fazem um incentivo aqui no estado de Goiás para essa produção sustentável. Então, seria mais o incentivo mesmo e mostrar que há possibilidades de receitas também para eles complementarem a renda, já que eles já fazem a coleta. Ok. Bianca, o processo de obtenção do Baru é puramente por extrativismo ou também há produção agrícola? Não, hoje em dia nós não temos muitos locais que fazem essa produção. A maior parte do mercado é sim por extrativismo. Jussara, poderia silenciar seu microfone? Obrigado. Ok, Bianca, porque vocês também se preocupam com a questão da renovação das populações de Bauru, uma vez que as sementes são coletadas por extrativismo? Sim, sim. Como eu comentei, aqui no estado de Goiás, nós temos alguns projetos que trabalham com esse manejo sustentável, tanto das universidades como algumas ONGs também que se preocupam em manter essa diversidade genética. Então, eles eles tentam trabalhar com a manutenção de mudas ou de sementes para ter essa conservação e não ter esse problema de, no futuro, né, se tiver alguma demanda assim, além da que já existe, que é natural dos frutos que já tem, para eles poderem fazer essa reposição e incentivar os produtores a plantar o baru. Excelente. Obrigado, Bianca. Agora a pergunta vai para Janaína Dutra Gonzalez, do professor Saraiva. Como é a resposta dos alunos ao uso das plataformas de ciência cidadã? Bom, boa tarde. Professor, esse projeto, na verdade, ele não foi aplicado ainda, né? Então, eu ainda não tenho como responder exatamente na minha prática como esse projeto pode favorecer essas crianças e como que é o entendimento delas nesse movimento. Porém, em outra oportunidade, nós já trabalhamos com outras questões de ciência cidadã na escola e a aceitação deles é bem legal. Agora, a questão dessa plataforma em específico, que é a iNaturalist, que eu pretendo utilizar nesse trabalho, que na verdade é um recorte do meu pré-projeto de mestrado, eu ainda não tenho como responder porque não foi, de fato, efetuado ainda essa sequência didática. Obrigado, Janaína.
para Jussara Almeida agora. A professora Dirce Maria Lobo Martiori pergunta: Jussara, excelente trabalho, parabéns. Minha pergunta é: e esta mudança se manteve? Na turma que foi aplicada no ano de 2019, eu, como sou diretora da escola, acompanhei bem de perto essa turma e houve, de fato, uma mudança de comportamento significativa com relação ao desperdício de alimentos. Isso ficou no radar, né, dessa turma, e a proposta também, esse trabalho, ele está encaminhado, né, ele faz parte de um pré-projeto de mestrado, e a intenção é ampliar isso, né, verificar, coletar dados em outras turmas, observar isso num prazo maior para conseguir trazer, né, essa verificação. Excelente. Renata Maré pergunta para você, Jussara. Sobre o trabalho de desperdícios de alimentos, há perspectiva de produzir algum material educativo, do tipo cartilha, por exemplo, a ser compartilhado com educadores, visando ampliar os impactos da pesquisa? Sim, eu já produzi uma série de slides com animação e também uma cartilha de apoio ao professor, né, para auxiliar nesse trabalho. A ideia é realmente dar ampla visibilidade ao trabalho pela plataforma de Ciência Cidadã da UFABC, coordenada pela professora Natália, e também da gente poder ir trazendo, né, outros materiais e produzindo outros materiais que consiga aí desenvolver esse trabalho voltado para a sustentabilidade, que é uma lacuna dentro do currículo, né? O trabalho de alimentação sempre é voltado para a nutrição. E aí a proposta é a gente trazer para essa discussão da sustentabilidade, né, da saúde planetária, ampliar as possibilidades. Ok. Para Magda Andrade, pergunta de Oswaldo Gogliano Sobrinho. Boa tarde, Magda Andrade. Sei que o projeto Mira faz parte de um movimento maior para a transformação de Salvador em uma cidade inteligente. Pode falar um pouco mais sobre isso? Boa tarde, eu agradeço aí ao professor por me dar essa oportunidade. Esse projeto faz parte das infraestruturas inteligentes e do Observatório de Salvador, que está sendo proposto para transformar Salvador em cidade inteligente, e atende ao plano de mitigação de riscos, que está sendo publicado agora para Salvador, e também a modernização do Centro de Monitoramento da Defesa Civil. Salvador é uma cidade acidentada, que tem problemas sérios com chuvas, e essa alternativa de você trabalhar, trazendo o cidadão como parceiro do governo e também monitorando e participando das ações de evacuação e para evitar desastres, essa é uma alternativa inteligente para trazer o cidadão para o lado do governo. Magda, Renata Maré pergunta: vocês pretendem fazer análises cruzadas entre dados sobre os impactos da prevenção de catástrofes, minimização de mortes, proliferação de doenças e impacto no sistema de saúde? Certamente. O objetivo, no momento que a gente trabalha com análises preditivas, o primeiro ponto é tornar a cidade resiliente, visando evitar desastres, mas caso os desastres ocorram, é necessário que os efeitos sejam mínimos, não só na população, mas também no desenvolvimento das atividades da rotina da cidade. E esses cruzamentos são exatamente os cenários preditivos para a tomada de decisão e também de políticas públicas necessárias para o meio ambiente. Ok, agora a pergunta vai para a Alana Klukowski. Como foi a recepção pela equipe das escolas e alunos em relação às mudanças nos cardápios? Olá, boa noite. O projeto ele começou em 2019 com ações de fomento e com ações educativas e instrutivas para as cozinheiras, para os professores e para o entorno da escola, para que depois fosse recebido pelos alunos, inclusive ações educativas com os alunos. Então, foi um ano de trabalho até que teve essa recepção, até que teve a implementação, né, e adaptação dos cardápios, e o recebimento foi muito positivo.
Excelente. Obrigada. Ana Lúcia Romito e Beatriz Martins. Neste caso, uma das duas respondam, por favor. Quais são as principais dúvidas que surgem nas postagens do projeto? Olá, boa tarde, obrigada pela pergunta. Então, as dúvidas nessa postagem especial que a gente fez, algumas dúvidas surgiram em relação a quais seriam as porcentagens que a gente estava falando. Então, por exemplo, a gente disse nessa postagem que o consumo, que as organizações mundiais, por exemplo, falavam que o consumo médio do brasileiro ele tinha que ser aproximadamente 500 gramas de carne bovina. Então, as pessoas começaram a questionar, perguntando quanto que seria mais ou menos isso. Daí a gente formou, por exemplo, o consumo de um filé pequeno seria mais ou menos 100 gramas. Então, as perguntas eram mais relacionadas a essas questões nutricionais que, às vezes, surgem dúvidas para as pessoas. Muito interessante. Beatriz, essa é uma pergunta minha. Vocês também consideram todo o processo anterior à produção, o transporte, no seu trabalho? Sim, quando a gente olha o impacto do consumo de carne, né, a gente tenta olhar em uma perspectiva mais ampla. Então, por exemplo, a gente entende que o consumo elevado de carne ele tem um grande impacto, né, ambiental pelos gases poluentes. Então, tem todo o trajeto da carne até chegar no ambiente de consumo. Então, a gente pensa assim, nesse dado em específico, nessa nossa pesquisa, estava mais relacionado ao consumo mesmo, não tanto focado em questões mais externas. Muito obrigado. Agora a pergunta vai para Camila Almeida Menezes. Você acharia razoável aumentar a produção dos cardápios sustentáveis nas escolas, já que eles mostraram requisitos nutricionais satisfatórios? Bem, do ponto de vista nutricional, a gente viu, então, né, que existem algumas vantagens, existem coisas a serem corrigidas nos dois modelos de cardápio para alcançarem as necessidades nutricionais dos estudantes, mas o que a gente tem de dados evidenciados já mostram que seria, sim, uma proposta para mitigar essa sindemia global e de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas. Então, se fosse possível ampliar essa proposta para outros dias na semana ou de alguma forma que o município assim gerenciasse, eu acho que seria benéfico. Os dados mostram que seriam benéficos. Ok. Aqui tem uma pergunta para Juliana Isidoro, mas quem vai responder é Denise Alves. Correto? Obrigado. Existe mercado atualmente para esses produtos? Seria economicamente viável? Existe principalmente para a sílica, as cinzas da cana-de-açúcar, por causa da ampla aplicação que tem a sílica de altíssima pureza. Então, já existe estudo, existe mercado, sim, substituindo a sílica que vem da areia. Ok, obrigado. Aqui é uma pergunta para Camila Lira. Quem vai de Renata Maré, mas quem vai responder é a Beatriz, né? A Camila está aqui já também. Quem quer responder, a Camila ou a Beatriz? Pode ir, Bia. Ok, a pergunta de Renata Maré. Com relação ao trabalho sobre ecossistemas costeiros, existe a previsão de trabalhar junto aos alunos e professores locais iniciativas ligadas à economia regenerativa? Obrigada pela pergunta. No momento, a gente tem focado os nossos esforços na implementação do modelo da trilha das mudanças climáticas e no contato com as escolas, né? Então, a gente faz um acompanhamento continuado com as escolas. E para o ano que vem, o nosso plano é implementar um modelo de trilha da saúde planetária. Então,
Acredito que, assim, falando por mim, em nome do projeto, no momento a gente não teria essa previsão, mas podemos colocar também como temas de interesse para atividades futuras. Se quiser entrar em contato com a gente pode trocar algumas ideias. E, Beatriz, qual é o tamanho amostral necessário para realizar essa análise de consistência interna? Essa pergunta, se eu puder, eu vou passar para o Luiz Gustavo responder, que ele tem um know-how um pouco maior que o meu. Luiz, tá aí? Estou aqui. Queria agradecer também pela pergunta e começar respondendo que depende. Na verdade, a suficiência amostral, pela nossa metodologia, né, é uma característica que é dependente da amostra que a gente está estudando, né? Mais específico, é um resultado que depende da variância, né, que é obtida no estudo, no caso no estudo piloto, né, através daquela população que está participando no estudo. Para ter uma estimativa, falar um número real, né, o questionário dos professores, a suficiência amostral está sendo atingida em 4 professores por escola. Excelente. Agora a pergunta é direcionada para Maria Hatgiatanasiadu. Eu vou pedir para que ela fale se eu falei corretamente sobre o nome dela, mas primeiro já vou fazer a pergunta. Existe alguma iniciativa para avaliar se essa experiência gera mudança de comportamento individual dos indivíduos? Dos envolvidos, desculpa. Oi, boa tarde. Então, você quase falou certo no sobrenome. Hatgiatanasiadu, mas foi quase lá. Obrigado. Você poderia repetir a pergunta, por favor? Existe alguma iniciativa para avaliar se essa experiência gera alguma mudança de comportamento individual dos envolvidos? E Maria, eu vou pedir, por gentileza, se der para aumentar o volume ou falar mais perto do microfone. Tá. Então, a gente ainda não fez nenhuma experiência do tipo para saber como que as pessoas vão responder a essas nossas análises. A gente ainda está no período de compreender o que está afetando a questão ambiental dos cardápios dos restaurantes que a gente está pesquisando, mas existem outros estudos de outros pesquisadores que já mostram que as próprias pessoas, os consumidores, eles têm interesse em saber como que a alimentação, como que os hábitos deles impactam o meio ambiente. Então, a gente pretende, no futuro, em uma futura etapa, a gente trabalhar com esse feedback para as pessoas, tanto para os gestores, como também para os consumidores. Isso já foi visto que ambos têm uma boa abertura nesse quesito, de querer entender e querer perceber o que é que pode melhorar, o que é que está afetando, e, consequentemente, também mudar os seus próprios hábitos. Excelente, obrigado. Aqui é uma pergunta para a Bianca Salomão. Qual o potencial uso da polpa e da casca? É necessário algum processamento prévio? Oi, obrigada. Então, o uso potencial da polpa e da casca, nós já, respondendo a segunda parte primeiro, que eu acho que faz mais sentido, para o processamento prévio, a gente tem que fazer a higienização do fruto. Nós podemos usar de duas formas. Pode ser tanto a polpa in natura, que é só você fazer aquele procedimento de ralar ou de bater no liquidificador para soltar. Ou também, o que é muito utilizado, é o preparo de farinha. Então, você pode secar e utilizar em substituição parcial, como se fosse uma farinha. Nós já temos estudos que mostram a elaboração de pães, cookies, e os sendo usados nessas duas formas. Obrigado, Bianca. Janaína Dutra, em sua opinião, seria possível utilizar a sequência didática em escolas em que há apenas um turno e aulas regulares de ciência? Obrigada pela pergunta. Eu acredito que sim, Na minha escola, em especial, por ser uma escola de tempo integral, nós temos a vantagem desses alunos ficarem, o dia inteiro na escola
e terem disciplinas complementares que favorecem até o deslocamento por outros ambientes, desenvolver atividades fora da sala de aula. Mas eu acredito que nada impede dessa atividade ser feita durante as aulas de ciências do currículo regular, sem problema nenhum. Excelente. Jussara Almeida, qual a vantagem de se utilizar a abordagem de ciência cidadã neste caso? A ciência cidadã, ela proporciona uma postura ativa dos alunos, porque ela prevê a metodologia de levantamento de hipóteses, de investigação, coleta de dados, análise desses dados e posterior, né, voltada para o ensino mesmo, seria a aplicação de construção de conhecimento atitudinal. Então, a ciência cidadã dialoga com o processo de ensino. Muito obrigado, pessoal. Excelentes trabalhos, excelentes respostas, excelente participação e perguntas também, de muitas perguntas interessantíssimas. Agora acabou o nosso tempo e nós vamos para a segunda sessão de vídeos. Fiquem aí pelos próximos 30 minutos que a gente já volta para a nova sessão de perguntas. Vou compartilhar aqui minha tela. Boa noite a todos. Esse trabalho é intitulado Conservação e Comprometimento Ambiental a partir do uso de sequências de dados. Ele foi elaborado a partir de um relatório de pós-doutorado realizado por mim na instituição UFABC, por mim, Márcia Santos, professora do Instituto Federal de Sergipe, em parceria com a professora Natália Lopes, da UFABC. O objetivo desse trabalho é contribuir com a conservação ambiental a partir de ações ativas desenvolvidas por sequências de dados no ambiente escolar em conjunto com a comunidade externa, nos diferentes recortes espaciais. Foram elaboradas 2 sequências didáticas. A primeira, intitulada Meio Ambiente e Consumo, da Exploração ao Descarte. Nessa sequência didática, ela está dividida em 4 módulos. O primeiro, exploração, posteriormente produção, consumo e descarte. Cada módulo foi trabalhado a problemática socioambiental, assim como foi exposto possibilidade de mudanças de hábitos a partir de cada etapa do desenvolvimento de cada etapa, sempre articulado global ao local. A segunda sequência didática é intitulada Trilhas do Saber, Educação Ambiental e Comprometimento com as Paisagens Naturais. Nessa sequência didática, ela está dividida em 3 partes, em 3 módulos. O primeiro, denominado Paisagens e Biomas Mundiais, Formações Fitogeográficas Brasileiras. Posteriormente, Degradação dos Ecossistemas e suas consequências socioambientais. E, por último, Trilhas Ecológicas Interpretativas. Essa sequência teve o objetivo de contribuir com a responsabilidade socioambiental a partir de trilhas ecológicas. Em ambas as sequências, sempre foi trabalhado as temáticas socioambientais articuladas do global ao local, aos diferentes recortes locais. Por fim, temos as considerações finais, e nessas temos as principais contribuições, que seria a cooperação com a construção de alternativas de inserção da educação ambiental no cotidiano escolar interligada à comunidade externa, propagação de ações sustentáveis dentro e fora do ambiente escolar e o fortalecimento de ações sustentáveis em diferentes recortes geográficos. Posteriormente, temos as principais referências utilizadas no trabalho e, desde já, os nossos agradecimentos. Olá a todos e todas, meu nome é Maria Fernanda Pistori, eu faço parte do programa de pós-graduação em Ecologia da USP e hoje vou apresentar para vocês parte do meu projeto de mestrado desenvolvido juntamente com a professora Vânia Regina Pivelo, intitulado Aspectos Socioculturais e a Percepção sobre os Serviços Ecossistêmicos, um estudo de caso do Parque Nacional de Brasília. Bom, a criação de áreas protegidas, tem sido uma das importantes e principais estratégias de conservação da biodiversidade. No entanto, a ausência da capacidade efetiva de gerenciamento resulta, em muitos casos, no não cumprimento das metas e objetivos. Mas as chances de se obter uma proteção ambiental bem-sucedida pode ser aumentada
se as metas de proteção forem compartilhadas e apoiadas pela população local. Nesse sentido, a abordagem de serviços ecossistêmicos pode ajudar ao reconhecer a ampla gama de benefícios que essas áreas protegidas proporcionam e a importância de se reconhecer múltiplos e muitas vezes conflitantes interesses dos atores sociais na sua gestão. No nosso estudo, focamos no Parque Nacional de Brasília, que é uma importante unidade de conservação do Cerrado e é adjacente a um grande aglomerado populacional, com o objetivo de explorar a percepção dos serviços pelos diferentes atores sociais. Nossos resultados mostraram que o Parque Nacional ele é valorizado pelos seus objetivos de criação e principalmente por valores intrínsecos, o que é muito interessante. No entanto, puderam ser identificados algum grau de importância de atividades legais, como a caça e a extração de madeira. E essas atividades, elas fazem parte do grupo de serviços ecossistêmicos chamado de provisão. E foi nesse sentido que a população mais se diferenciou, com a população urbana não frequente ao parque, valorizando em um grau maior esse tipo de serviço ecossistêmico. Outro ponto que é importante é que uma parte significativa dos entrevistados revelaram que seu contato com a natureza ao longo da vida se deu exclusivamente através desses espaços protegidos, revelando a importância desses espaços para o bem-estar humano. Nos avaliamos também a percepção sobre a tendência de declínio dos serviços ecossistêmicos fornecidos na região e houve uma alta correlação entre a percepção de declínio e a percepção de importância. Então, abordar a importância e a tendência dos serviços na escala local pode trazer importantes informações na determinação de prioridades para a tomada de decisão sobre o manejo. Dessa forma, a abordagem de serviço ecossistêmico pode ser promissora ao facilitar a comunicação, explicitando trade-offs e sinergias. Fico à disposição caso tenha dúvidas. Obrigada. Olá, meu nome é Marina. Eu vou apresentar o trabalho que é a avaliação da estrutura da paisagem visando ao design natural urbano. A gente trouxe para o eixo dessa pesquisa as cidades como ecossistemas únicos que não podem estar dissociados dos ecossistemas naturais, né? Tem se discutido globalmente que o enfrentamento das mudanças climáticas, a manutenção dos serviços ecossistêmicos essenciais para as nossas vidas e a manutenção da biodiversidade tem que passar pelos ambientes urbanos, né? Então, a gente entende que para uma primeira etapa do design é a gente diagnosticar as áreas, tá? Então, a gente trabalhou com o município de Sorocaba, que fica no interior do estado de São Paulo, dentro do bioma Mata Atlântica, fez um mapa de uso do solo e assim a gente pôde avaliar a estrutura das florestas. Para isso, a gente usou métricas de ecologia da paisagem, então a gente trabalhou com área e proximidade, tá? Como resultado, a gente achou uma cidade extremamente urbanizada, a gente tem aproximadamente 37% da paisagem coberta por áreas urbanas. Nós temos apenas 17,6% de floresta nativa e a gente tem 6% de floresta plantada, tá? A gente tem bastante na paisagem também, são os campos antrópicos, que são as pastagens abandonadas. A gente tem só apenas 2,25% dos fragmentos florestais dentro de unidades de conservação na cidade, que são 5. Os fragmentos são, em sua maioria, quase 85%, eles são menores do que 10 hectares, tá? E eles estão próximos um dos outros, apesar de bastante fragmentados, então eles correspondendo a 57% deles a menos de 50 metros um dos outros, tá? Então, essa primeira etapa, a gente diagnosticou que precisamos, para poder desenvolver uma cidade que tenha um design natural urbano, precisamos
incentivar, né, a conservação dos remanescentes florestais que estão dentro das propriedades privadas, em zonas ripárias. Os pequenos remanescentes devem ser mantidos na paisagem e, de preferência, que sejam conservados e até restaurados. E, além disso, né, envolver o poder público, os planejadores de paisagem, para que voltem esse olhar para a cidade as cidades ligadas ao design natural urbano, né? Olá, eu sou a Melissa, sou estudante de nutrição e componho o Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão Sustentária da Faculdade de Saúde Pública da USP. O título do nosso trabalho é Utilização de aplicativos digitais em uma intervenção de educação nutricional e ambiental online, o estudo Meeting. A autoria é minha, Melissa, do Eduardo De Carli, da Aline Martins e da Dirce Maria Lobo Marchione. O estudo Meeting, ele se insere no contexto em que a alimentação brasileira ela possui um baixo consumo de frutas, legumes e verduras, assim como de cereais integrais. Em contraposição, nós temos um alto consumo de carnes vermelhas e processadas, assim como de alimentos ricos em sal, açúcar e gordura. Esse padrão de alimentação já é visto que é prejudicial à saúde humana, assim como também prejudicial à saúde do meio ambiente. Sendo assim, implica na saúde planetária. Diante do grande uso hoje de ferramentas digitais, observou-se uma oportunidade dos aplicativos digitais como meios atrativos pelos quais os profissionais e coletividades podem promover redes de apoio à promoção da saúde planetária. Diante disso, o nosso objetivo é avaliar a funcionalidade e a viabilidade dos aplicativos digitais de comunicação, WhatsApp e de gerenciamento de pesquisa, Google Form, utilizados em uma experiência piloto do estudo Meeting. A nossa metodologia ela foi composta em um período de triagem e de pré-intervenção que foram utilizados formulários do Google Form e tivemos o período de intervenção, que foi o período que houve a interação no grupo do WhatsApp. Esse período ele durou 28 dias e durante esse período de 28 dias nós tivemos a aplicação de questionários semanais de autoavaliação. E após isso tivemos o período de pós-intervenção, em que também foi aplicado um questionário. No período inicial de triagem, 12 mulheres responderam ao nosso questionário, porém, somente 6 delas participaram efetivamente do estudo. Essas 6 mulheres geraram, no grupo do WhatsApp, 178 interações durante os 28 dias, sendo principalmente na primeira semana com o número de 83 interações e na segunda com o número de 39 interações. Já referente ao questionário, todas as mulheres responderam ao questionário de pré- e pós-intervenção. Entretanto, percebemos uma diferença entre o primeiro questionário de avaliação e os 2 últimos, sendo que no primeiro todas as mulheres responderam, já no segundo e no terceiro, somente 2 mulheres e nenhuma mulher respondeu, respectivamente. Diante dos resultados, nós podemos concluir que o WhatsApp é um meio interessante para contato entre coletividades e profissionais, e o Google Form é uma ferramenta útil para a coleta de dados. Entretanto, longos períodos de interação e grande número de questionários longos podem dificultar a adesão. Obrigada. Olá, meu nome é Natália Aguilar de Lopes e sou da Universidade Federal do ABC. Vou falar aqui sobre a ciência cidadã como forma de abordagem da saúde planetária na educação básica. A ciência cidadã pode ser definida como sendo o processo de participação pública para a construção de conhecimento científico. Ao mesmo tempo em que a ciência cidadã pode contribuir para a geração de dados científicos de qualidade, ela também pode promover a educação científica dos participantes. Sendo assim, a ciência cidadã permite que se trabalhe nas escolas questões relacionadas à saúde planetária, como, por exemplo, a qualidade ambiental, a conservação da biodiversidade, serviços ecossistêmicos, resíduos sólidos e mudanças climáticas, entre outros. E por que isso é importante? Observa-se nas escolas uma carência de atividades que coloquem os estudantes como protagonistas no processo de construção de conhecimento. Neste sentido, a ciência cidadã permite a criação de atividades que possuam embasamento científico e contextualização, assim contribuindo para a educação científica dos estudantes, ao mesmo tempo em que permite a abordagem de questões relacionadas ao contexto da própria comunidade escolar. Como geralmente há restrições
restrição de recursos nos espaços escolares, o uso de protocolos de baixo custo proporcionado pela ciência cidadã também pode ser uma vantagem. O Grupo de Pesquisa em Ciência Cidadã e Conservação Ambiental da UFABC foi criado em 2015. Basicamente, os objetivos do grupo são a formação de professores da educação básica para a inserção da ciência cidadã em suas práticas pedagógicas e a pesquisa sobre ciência cidadã, tanto em nível de iniciação científica quanto mestrado e doutorado. O grupo possui um site na internet, cujo endereço pode ser visualizado aqui, e além disso, possui uma página no Facebook. Diversos protocolos já foram criados pelo grupo, os quais abordam questões socioambientais locais e planetárias. Até o momento, foram desenvolvidas sequências didáticas contendo protocolos de ciência cidadã relacionados à medição de serviços ecossistêmicos de árvores urbanas, levantamento da quantidade de resíduos sólidos descartados de maneira irregular em áreas urbanas, monitoramento da biodiversidade em jardins, biomonitoramento da qualidade de praias, monitoramento das comunidades de substrato consolidado marinhas, monitoramento de árvores e sua relação com a avifauna, entre outros. Alguns desses protocolos já foram aplicados e validados, enquanto outros ainda estão em fase de planejamento para aplicação e validação. Obrigada pela atenção. Olá, eu sou Nadine Marques e falo em nome do Sustentária, Núcleo de Apoio à Cultura e Extensão da USP, que visa discutir e estimular padrões alimentares adequados, saudáveis e sustentáveis, gerando impacto positivo sobre a saúde das pessoas e do planeta. O trabalho, as redes sociais como ferramenta de comunicação em saúde, como as mudanças climáticas impactam em saúde planetária, foi desenvolvido coletivamente por membros e mentores do Sustentária. Como pano de fundo, nós temos que as mudanças climáticas englobam um conjunto de alterações no clima que podem afetar diretamente o meio ambiente, a produção de alimentos e a qualidade de vida das pessoas. Apesar da sua urgência, as mudanças climáticas são um tema pouco difundido e aprofundado entre a população geral. Pensando nisso, membros do Sustentária desenvolveram publicações nas redes sociais a fim de compartilhar informações científicas sobre as mudanças climáticas e seus impactos no planeta. Foram elaboradas 11 publicações com fundamentação científica e divulgadas com linguagem acessível, para maior compreensão do público, com os seguintes temas: o que são mudanças climáticas, como e quem serão os mais afetados por elas, impactos na produção de alimentos, objetivos do desenvolvimento sustentável, com enfoque no ODS 13, ação contra a mudança global do clima, sindemia global, degradação do meio ambiente, Covid-19, entre outros temas de atenção. Além disso, os materiais publicados foram compilados em um e-book, facilitando o acesso posterior. Ele pode ser acessado a partir desse link. As publicações alcançaram mais de 12 mil usuários das redes sociais em que foram publicadas e obtiveram 1.450 formas de interação do público, entre curtidas, comentários, compartilhamentos e ações de salvar o post. O destaque de interações, com aproximadamente 20%, foi o material sobre sindemia global, abordando a coexistência das pandemias de obesidade, desnutrição e as mudanças climáticas. Esse fato pode ter relação com a discussão relativamente recente deste conceito, assim como a sua urgência. Nós interpretamos que a divulgação científica, por meio de publicações em plataformas digitais, amplia o acesso a informações confiáveis, neste caso, sobre as mudanças climáticas. O grande interesse por essas publicações demonstra a importância e sede de conhecimento da sociedade por essas discussões. Ações como essa contribuem para democratizar o conhecimento científico sobre saúde planetária. Muito obrigada! Olá, eu sou Rafaela Zandavalli e junto com Henrique Barros e Tatiana Camargo vou apresentar o trabalho Advocacy Médica, Mina Guaíba e surgimento da Rede Médicos em Alerta. A Mina Guaíba é um empreendimento que pretende ser a maior mina de exploração de carvão mineral a céu aberto da América Latina, a menos de 20 quilômetros do centro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Aqui vemos a Grande Mina, Porto Alegre, o Rio Jacuí e o Lago Guaíba.
Ela afetará 4,5 milhões de habitantes e causará degradação ambiental generalizada. Serão lançados 416 kg de material particulado por hora no ar. A água do rio ficará ácida e haverá sua contaminação com metais pesados. Água esta que a população bebe e que irriga plantações, principalmente de arroz orgânico local. Existe o risco de abalos sísmicos, provocará deslocamento forçado da população, agricultores e indígenas, contribuirá para o cenário global das mudanças climáticas. E é importante ressaltar que o estudo de impacto ambiental não considera a saúde humana nas análises de impacto. Médicos independentes gaúchos se articularam como rede Médicos em Alerta, preocupados com os riscos para a saúde humana, com base nos princípios da medicina baseada em evidências, ética médica e apartidarismo. As ações realizadas foram publicação de uma nota de alerta à população e informativos visuais. Foi enviada uma carta bem fundamentada ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Realizou vídeos e palestras convidando instituições médicas e de saúde. Promoveu evento científico no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E, finalmente, o grupo enviou 2 perguntas técnicas a diversas sociedades médicas do Rio Grande do Sul e obteve resposta positiva de 6 sociedades médicas e 2 sociedades da saúde. Os questionamentos eram referentes a se existe possibilidade de risco para a saúde humana com a instalação da mina Guaíba e se seria racional e recomendável uma análise técnica independente que incluísse os impactos na saúde humana, nos padrões recomendados pelo OMS. Houve também divulgação em jornal local. Percebe-se ainda grande desconhecimento sobre o tema. Porém, quando pautado com um embasamento ético e científico, é possível proporcionar engajamento por parte dos médicos e instituições de saúde. A inserção da saúde planetária na educação médica e da saúde deve ser um esforço a ser realizado, a fim de facilitar a compreensão da comunidade da saúde sobre sua relação e atuação nesta área. As ações de advocacy continuam e o grupo visa expandir a divulgação para instituições médicas e da saúde do Rio Grande do Sul, para sociedades e governos locais, e buscar a exigência regulamentada de uma avaliação de impacto à saúde. Obrigada. Olá a todos e todas, o meu nome é Raíza, eu sou da Unifesp e autora do trabalho A Água e Alimentação Escolar, uma investigação qualitativa na América Latina e Caribe. A água tem seu valor inestimável. Não à toa, está presente nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda de 2030. Apesar disso, ela ainda é pouco abordada como alimento. Na América Latina e no Caribe, 34 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. E a faixa etária dos escolares é a mais vulnerável. Nessa mesma região, 85 milhões de estudantes são beneficiados pela alimentação escolar. Essa definida como fornecimento de alimentos seguros a crianças regularmente matriculadas em instituições de ensino. O elo que se dá entre a água e a alimentação escolar é permeado pelo conceito de segurança dos alimentos, a qual é a garantia de que o alimento não causará prejuízos à saúde do consumidor. O objetivo desse estudo foi analisar a abordagem da água para o consumo nos programas ou políticas de alimentação escolar da América Latina e Caribe. Os dados foram obtidos por meio de documentos de fontes primárias e secundárias encontrados em websites. Esses dados foram avaliados por meio da análise de conteúdo e foi definida a categoria a priorística consumo, a qual englobava as questões de captação, tratamento e distribuição de água. A América Latina e o Caribe é composta por 42 países. Desses 42, 32 possuem alimentação escolar. E a abordagem em relação à água para o consumo é feita por 19 países. As abordagens ocorrem por meio da adjetivação da água, incentivo e quantificação do seu consumo, alternativas quanto à potabilidade e também a circunstância escolar vivenciada em relação ao acesso à água potável. Pode-se observar, nessas abordagens, a ausência de métodos e meios que garantam o acesso à água, por exemplo, por meio do fornecimento e infraestrutura e a potabilidade dela. A hipótese de que o grau de desenvolvimento é relevante em relação a esse tipo de abordagem é apoiada pela ausência da intersetorialidade na gestão dessa temática. O que provavelmente acontece é que a água é de responsabilidade de algum outro órgão que não da educação. Sendo assim, o que é sugerido é que haja uma colaboração e suporte entre órgãos nacionais e internacionais para a elaboração de documentos e ações em prol da segurança dos alimentos e da água, a fim de minimizar o óbice econômico e de infraestrutura. Eu agradeço a atenção de todos vocês e estou à disposição. Obrigada.
Olá, eu sou a Thaís Pressa Martins, doutoranda em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Thaís, Tati. Professora doutora Nádia Geisa Silveira de Souza, e hoje eu vou apresentar o meu estudo Estamos criando um ambiente em que as crianças estão menos vivas, um olhar para a cidade deseducadora. Um breve resumo do lugar de onde eu falo, eu venho de uma graduação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, seguida por Ciências Biológicas, com habilitação em Bacharelado e Licenciatura, especialização em Gestão Ambiental, mestrado e doutorado em Educação em Ciências pela URGS, no momento em final de doutorado. O meu estudo, ele versa sobre a natureza entendida como uma construção cultural no contexto do mundo ocidental, algo que é criado em momentos históricos, em momentos diferentes da sociedade. O transtorno do déficit de natureza é um termo cunhado em 2005 pelo jornalista Richard Louv, nos Estados Unidos, e que teoricamente não tem um viés científico, segundo o autor, embora ele se refira a uma série de problemas de saúde resultantes da falta de contato com a natureza, dentre eles o TDAH, o transtorno de dependência de tela, estresse, ansiedade, depressão, obesidade, carência de vitamina D e casos de miopia em crianças e jovens, sobretudo. O objetivo do estudo foi analisar ditos tomados como verdade sobre a importância do contato com a natureza enquanto parte de uma cidade educadora. Meu embasamento teórico-metodológico tem um enquadramento de cunho qualitativo no campo dos estudos culturais, então falando da centralidade da cultura, das vertentes pós-estruturalistas, falando sobre a centralidade da linguagem, material de análise, o vídeo documentário brasileiro O Começo da Vida 2 lá fora, cujo folder está aqui. Ele está disponível desde 12 de novembro de 2020 no site YouTube e também na plataforma Netflix, e a escolha por esse filme se deu por ele englobar o que eu denomino como dispositivo do transtorno do déficit de natureza. Considerações finais, nessa perspectiva, então, eu entendo que as falas do vídeo, elas têm a finalidade de educar os telespectadores, constituir o entendimento sobre a falta de contato com a natureza articulada à criação do conceito de TDN, criar a noção de que o TDN teria emergido nos últimos 40 anos em função do aumento do processo de êxodo rural, consequentemente do aumento do processo de urbanização, seguido pelo uso de tecnologias na vida cotidiana cada vez mais expressivo, e também do aumento do confinamento dos sujeitos em lugares fechados, encaixotados, não naturais, com diminuição das áreas verdes nas cidades e do afastamento dos sujeitos em relação às mesmas. Algumas das minhas referências, e eu agradeço, fica aqui o meu contato. Boa tarde, pessoal. Eu sou Vinícius Freitas, bolsista de iniciação científica da Rede de Tecnologias Limpas da Federal da Bahia, e o grupo de pesquisa é liderado pelo professor Francisco Ramon, com cooperação de Samuel e Adriano, e as bolsistas Rafaela e Eliane, que também estão auxiliando a pesquisa. E o tema da pesquisa é a análise dos fluxos antropogênicos de nitrogênio no estado da Bahia. Essa imagem representa o sistema de produção e consumo de alimentos, que é o atual sistema com maior utilização de nitrogênio reativo, que é o nosso foco. É importante analisar os fluxos de nitrogênio visando a saúde planetária, devido à grande reatividade do nitrogênio e sua influência no ecossistema, com emissões de óxido de nitrogênio que agravam as mudanças climáticas, e eutrofização devido à deposição inadequada de resíduos, que influenciam diretamente na qualidade das águas, do ar e do solo, que causam impacto direto na saúde humana. Para o contexto da Bahia, um estado com 15 milhões de habitantes, apesar do setor agropecuário representar apenas 7% do PIB estadual, esse setor cresce cada vez mais e é de grande relevância para a gestão dos fluxos antropogênicos de nitrogênio. Devido ao modelo atual de produção, com necessidade da utilização de fertilizantes nos cultivos, o estado da Bahia importou 250 gigagramas de fertilizantes nitrogenados em 2017, o que representou cerca de 5% do mercado nacional. O objetivo da nossa pesquisa é identificar e quantificar os fluxos de nitrogênio na Bahia, bem como identificar oportunidades de melhoria de eficiência no uso de nitrogênio. Para isso, nossa equipe vai utilizar a análise de fluxos de materiais, ou seja, a gente vai fazer um balanço de massa desses fluxos, considerando a entrada, saída e estoques. Essa análise será feita no software STAN, devido a esse software possibilitar a gente considerar as incertezas dos fluxos após a reconciliação dos dados. O ano base dos resultados é 2018, e o resultado encontrado para o fluxo de nitrogênio nas excretas humanas foi de 55 gigagramas, sendo que apenas 40% desses foram destinados à coleta de esgoto.
e 50% desses 40% foi tratado. Ao observar o diagrama, é possível ver que as setas dos fluxos de urina são mais espessas, o que indica a maior relevância da urina nos fluxos de saneamento, o que nos traz uma possível oportunidade de melhoria relevante nesse fluxo em si. Além disso, o fluxo de nitrogênio nas excretas dos animais da pecuária superou 420 gigagramas, e os fluxos associados aos produtos do setor agrícola foram de 255 gigagramas. Esses dois fluxos estão diretamente associados às emissões de óxido nitroso, que, como vocês podem ver no gráfico, essas emissões são praticamente monopolizadas pelo setor agropecuário, que está em amarelo. Esses resultados preliminares nos possibilitam propor futuras melhorias de gestão de recursos, podendo assim minimizar os impactos ao meio ambiente e à saúde humana, e garantir a segurança alimentar e nutricional da população, promovendo a agroecologia. Muito obrigado. Olá, eu sou a Vitória, estudante de enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. O projeto de extensão, pesquisa e ensino, compostagem, horta e jardinagem, cuidando da saúde, mente e planeta, visa realizar a compostagem de resíduos do restaurante universitário, a fim de gerar adubo para a horta de manejo orgânica localizada no telhado da instituição no campus São Paulo. Curricularizado no curso de Medicina, o projeto promove ensino e reflexões sobre consumo consciente e integral dos alimentos, produção orgânica, sazonalidade, agricultura familiar, plantas alimentícias não convencionais, sementes crioulas, alimentação baseada em hortaliças e grãos, dietas sustentáveis e hortas em espaços reduzidos com material reciclável. As ações do projeto são embasadas no Guia Alimentar para a População Brasileira. Um dos braços de pesquisa do projeto foi a detecção das taxas de sobrepeso e obesidade na Escola Céu Meninos em Heliópolis, que são o dobro das taxas nacionais. Também houve manejo de horta educacional e oficinas de alimentação. Durante a pandemia, aulas sobre escolhas saudáveis são realizadas em encontros remotos com alunos e professores, compondo uma atividade transdisciplinar com ciências, história, geografia, matemática e educação física. Além disso, com o início da pandemia da Covid, preocupada com os impactos das medidas de distanciamento social em comunidades de alta vulnerabilidade, as pesquisadoras do projeto iniciaram em abril um estudo de coortes sobre acesso aos alimentos dos moradores de Heliópolis em conjunto com entidades de dentro da comunidade, como a UNAS e o Observatório de Olho na Quebrada. Responderam à pesquisa 756 e 427 famílias em abril e novembro, respectivamente. 90% dos domicílios é chefiado por mulheres, sendo 74% não brancas, de renda per capita média de R$ 300. São aproximadamente 4 moradores por domicílio e metade recebe Bolsa Família. 85% reportou preocupação de que os alimentos pudessem acabar antes de comprar ou receber mais. Faltou alimento para 23%, 65% reduziu a quantidade de alimentos na pandemia. Metade não considera a alimentação saudável e variada. A prevalência de insegurança alimentar e nutricional evidenciada na pesquisa mobilizou estudantes do projeto de extensão a buscarem doações de hortifruti que são distribuídos semanalmente para comunidades em situação de vulnerabilidade, doando mais de 300 toneladas até o momento. Quando garantida a segurança sanitária relacionada à pandemia, será implantada a horta comunitária em Heliópolis. Diante do cenário de sindemia global de obesidade, desnutrição e mudanças climáticas, o desenvolvimento de uma horta comunitária surge como estratégia para atenuar problemas ambientais e de saúde pública, proporcionando maior acesso a vegetais frescos, diminuindo a pegada de carbono e ampliando a biodiversidade alimentar e da fauna e flora da microrregião, além de ser capaz de gerar uma nova ocupação com possível diminuição nos níveis de estresse e ansiedade, aumento de renda e possibilitar uma aproximação entre os moradores da comunidade. Por meio de instrumentos como o Círculo de Cultura, Painel Integrado e Mapa Falante, foi possível construir em fevereiro de 2020 uma narrativa do grupo e gerar reflexões que norteiam a etapa inicial, que é o planejamento da horta comunitária. Deixamos aqui nossos profundos agradecimentos. Ok. Igualmente, a primeira sessão, trabalhos e apresentações excelentes. Parabéns a todos. Então, vamos às perguntas. Primeira pergunta vai para a Thaís, do Luiz Gustavo Lopuma Arruda. Gostaria de perguntar se diferentes idades sofrem os males da falta de contato com a natureza de formas diferentes, ou outros fatores que podem estar relacionados. Olá, então, tentando responder o Luiz, essa pergunta daria um tempinho assim, de discussão, mas tentando ser sucinta,
A maioria dos autores que falam sobre esse tema e das publicações acerca do tema do transtorno do déficit de natureza, elas enfatizam crianças, né? Crianças pequenas, geralmente. Alguns autores falam de jovens, mas a ênfase geralmente é em crianças. Na minha pesquisa, em específico, eu não faço essa distinção. Eu falo de sujeitos, qualquer tipo de pessoa, entendendo que todos nós, nessa sociedade ocidental, muito urbanizada, todos nós estamos envolvidos nesse processo de afastamento do contato com a natureza, sendo natureza aqui entendida como contato com áreas verdes, principalmente, né? Porque natureza é uma das palavras com mais significados e sentidos que existem, né? Mas, tentando ser breve, seria por aí. Depois eu posso responder mais, se o Luiz quiser. Excelente. Thaís, para você também, Janaína Dutra pergunta. Thaís, como você enxerga a falta de contato social nas escolas em 2020? Em especial para as crianças menores? E relacione esse fato com sua pesquisa. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Tenho lido muito sobre isso. Inclusive, um dos meus próximos artigos, a que eu quero me dedicar mais, né, enfatizar mais alguns aspectos específicos, vai versar sobre a questão da pandemia, a questão de isolamento social, confinamento, escolas com áreas verdes, com outras formas de ser escola, cidades educadoras. Eu vou versar por aí. Mas nesse momento o que eu posso dizer é que eu fico muito preocupada com o que está acontecendo, porque se antes da pandemia a gente já tinha uma relação muito afastada dessas áreas naturais, dessa natureza, e muito baseada em uso de tecnologias, né? Muitas telas o tempo todo, tem até muitos dos autores aqui que eu utilizo, eles falam em transtorno de dependência de tela, sendo englobada nesse termo de transtorno de déficit de natureza. Então, eu entendo que isso foi intensificado com o nosso confinamento, né, com o nosso isolamento social, e que a gente tem vivido encaixotados, né, na caixinha da nossa casa, na caixinha do nosso carro, na caixinha da escola ou na caixinha do serviço, enfim, em várias caixas, né, grande parte do nosso tempo, principalmente durante os dias da semana, e isso se intensifica agora na pandemia, né, então, com certeza eu vou olhar para isso e vou olhar também para um outro termo que a gente também tem que pensar, porque não dá para pôr a culpa só no sujeito em si, né, mas sim na sociedade que a gente vive, que é a questão da segurança. Quais são os mecanismos de segurança que funcionam na cidade, que permitem ou não que eu possa ir a uma praça, a um parque, que eu possa deixar a criança, os filhos, no caso, para quem tem filhos, ir brincar ao ar livre com os seus amigos, andar de bicicleta pela rua. Eu tenho condições de fazer isso nas cidades que a gente vive? E também eu tenho que olhar para que tipo de contexto, né, específico eu estou falando. Eu estou falando de uma classe média, eu estou falando de pessoas em condições de vulnerabilidade, em pessoas que têm grandes acessos financeiros, porque são realidades diferentes, né? Então tem que olhar para essas questões também. Perfeito. Obrigado. Agora, a pergunta é para Márcia Santos. Qual o significado de interpretativas nas trilhas ecológicas interpretativas? Olá, boa tarde. As trilhas interpretativas seriam no sentido de... na apresentação foi muito sucinta, mas desde a primeira etapa, desde o primeiro módulo, trabalha conjuntamente a comunidade escolar com o público externo, focando principalmente aquelas pessoas de gerações mais antigas e instituições ambientais. Então, as trilhas interpretativas seriam a partir dos recursos naturais que cada recorte espacial possibilita. Então, a partir da fauna presente, da vegetação presente e conjunto com todo o processo que tem ali dentro daquele recorte espacial. Então, seria interpretativa a partir dos agentes envolvidos, comunidade escolar com comunidade externa. Obrigado.
A próxima pergunta vai para Maria Fernanda Pistori. Seus resultados são muito importantes, mas como vocês farão para que eles cheguem aos tomadores de decisões, para que haja efetividade do cumprimento das metas de proteção das áreas naturais? Interessante, obrigada pela pergunta. Na verdade, todo esse trabalho, quando a gente fez toda a identificação dos stakeholders, né, dos atores sociais envolvidos, a gente partiu justamente dos gestores. A gente foi até os gestores das unidades de conservação para poder identificar quais eram esses grupos, né, quais eram os principais atores ali do ponto de vista deles. A gente também trabalhou a perspectiva desses gestores e agora, eu estou terminando agora esse projeto, a gente vai dar a devolutiva com algumas... com alguns parâmetros que eles podem ser trabalhados. Por exemplo, com a identificação dessas atividades ilegais, como caça e extração de madeira, a gente viu que elas ocorrem principalmente dentro de um grupo específico, que normalmente não está dentro da unidade de conservação, né? Eles moram adjacentes ao parque, mas não frequentam o Parque Nacional de Brasília. Então, agora a gente pode dar a devolutiva nesse sentido de como eles podem tomar algumas ações nesse sentido. Excelente. Obrigada. Marina Panuzio. Além de avaliar o que há de remanescentes, o que vocês pretendem fazer para aumentar a adesão popular, de forma que exijam dos políticos ações no sentido de aumentar a cobertura vegetal nas cidades? Esse histórico do uso do solo para a cidade já foi apresentado ao poder público, ao comitê do meio ambiente da cidade também, e juntamente com a prefeitura a gente elaborou um documento. É que agora teve mudança de prefeitura, né? Então não sei se vai ser efetivado, mas a gente já tem uma proposta de corredores ecológicos para a cidade, né? Que foi elaborado nesse documento. Então, já existia uma parceria forte aí com a antiga prefeitura, infelizmente, vamos ver. Espero que continue na próxima gestão também. Sim. Melissa Tarrão, como pretendem aumentar o engajamento nos próximos passos da sua pesquisa? Olá, boa tarde, obrigada pela pergunta. Então, nesse projeto piloto, né, a gente conseguiu avaliar que justamente algumas formas, né, os questionários longos dificultaram também, né, a resposta. Então, das nossas estratégias foi revisar esses questionários, né, vimos quais perguntas realmente eram importantes, e também uma das estratégias que nós utilizamos foi colocar o tempo antes do preenchimento do questionário, né? Então, quando a pessoa ela vai responder, ela já sabe quanto tempo ela vai demorar, porque muitas vezes as pessoas começam a responder e aí começa a ficar cansativo, e aí elas não terminam de responder. Então, uma das estratégias foi isso, e também estamos revisando as estratégias em relação aos posts, né, os materiais informativos que a gente elabora para o período de intervenção durante os 28 dias, para que também seja mais atrativo e que estimule mais o engajamento entre elas. Obrigado, Melissa. Natália Aguilar de Lopes. Os dados coletados por Ciência Cidadã, como dados georreferenciados de avistamento de espécies, são robustos, suficientes e aceitos por revistas científicas e publicações? Muito obrigada pela pergunta. Sim, existem muitos dados que são usados em artigos científicos que são provenientes de iniciativas de ciência cidadã. Inclusive, existe uma plataforma muito grande de biodiversidade, que é chamada GBIF, né, que é o Global Biodiversity Information Facility. Tem muitos dados de ciência cidadã. Claro que esses dados passam, né, por um processo de triagem, de aceitação, né, por quem está coordenando os projetos, e
das plataformas como a iNaturalist, por exemplo, existe um processo de validação por outros usuários, né? Então, de alguma forma, esses dados passam por um controle de qualidade, né? Então, lá no nosso grupo, a gente busca bastante pensar em protocolos que gerem dados de qualidade que possam ter uma validade científica. Mas, sim, vários artigos publicados usam dados de ciência cidadã. Excelente. Nadine Marques, o grupo pretende avaliar mais profundamente o impacto do material produzido no conhecimento da população sobre o tema? É possível uma aplicação em escolas? Bom, eu vou responder no lugar da Nadine, que também faço parte desse projeto. O impacto a gente avalia com as métricas das redes sociais, né? E então a gente vai avaliando o quanto tem de alcance, comentário, curtida e compartilhamento, que também é uma forma de engajar mais pessoas, né? Então a gente recebe bastante esse tipo de feedback e um desafio de avançar de lidar com as redes sociais, né? Quando a gente faz pesquisa acadêmica, é diferente de uma empresa que faz alguma coisa patrocinada ali nas redes e consegue ir ampliando isso, então o nosso acaba tendo um passo mais de formiguinha, mas a gente já consegue hoje atingir um público grande entre pessoas da área, né, acadêmicos ou a população em geral. E eu acho que num contexto, né, depois da pandemia, isso pode ser aplicado, né? A gente também está desenvolvendo um e-book, que o lançamento é hoje, e aí se vocês quiserem pode acessar o nosso site e baixar, que é uma forma também de ampliar isso e que as pessoas podem utilizar esses materiais em outros espaços, né? Então, mesmo que não seja um contato presencial do grupo, desenvolvendo alguma atividade, pode ser elaborado com o e-book ou com os posts mesmo que foram publicados. Então, acho que é uma forma e, enfim, eu agradeço a pergunta e fico à disposição. Obrigado, Pamela. Agora uma pergunta direcionada a Rafaela Zandavalli, mas quem vai responder vai ser o Henrique Falseto. O grupo estima os impactos na saúde especificamente para os povos tradicionais da região? Boa tarde, então vou responder pela Rafaela. Existe, no momento, um litígio exatamente sobre uma comunidade indígena que seria deslocada pela mina de carvão e que simplesmente foi ignorada. Então, o Ministério Público interrompeu a implementação da mina de carvão por causa dessa comunidade. Eu não sei exatamente quantificar o número de pessoas, mas é evidentemente muito significativo. Obrigado, Henrique. Obrigado. Raíssa Mucinhato. Desculpe se eu falei errado o seu nome. Raíssa. Raíssa? Raíssa, é isso mesmo. Como ultrapassar essas dificuldades da intersetorialidade, integrando educação e acesso à água? Eu acredito que... Obrigada pela pergunta, primeiramente. Acredito que o diálogo é a principal forma de alcançar essa interdisciplinaridade, mas eu acho que isso também vem de baixo, assim, enquanto a gente, como pessoa, não verificar essa demanda e levar isso para frente, não adianta cobrar para cima, né? Cobrar de autoridades e autores sociais de diversos órgãos. E acho que também, pensando aqui em questão de América Latina e Caribe, a questão da pobreza é bem expressa aqui, né? Bastante expressiva. Acho que isso influencia muito. Então, as questões econômicas, eu acho que também precisam vir bem fortes nessa discussão, garantindo infraestrutura e, consequentemente, o acesso à água, e para além do acesso à água, uma água de qualidade. Obrigado, Raíssa. Eu que agradeço. Agora a pergunta vai para a Vitória Ferreira, de Alex. Em que tipo de lugar se pretende implantar a horta comunitária de Heliópolis? E peço para falar um pouco sobre a articulação para integrar a comunidade no cuidado da horta. Oi, saudações virtuais, pessoal, boa tarde. Obrigada, Alex, pela pergunta.
Então, a horta comunitária, ela pretende ser implementada no próprio Céu Meninos, onde a gente está lá com as nossas atividades já. E como lá era um antigo aterro sanitário, a gente precisa fazer ela em potes ou em alguma outra estrutura, porque não pode ser diretamente no chão, que isso contaminaria, né, as plantações. E sobre a articulação com a comunidade, a gente fez uma divulgação, né, sobre o que você venha participar, e após essa divulgação a gente começou com um círculo de cultura, painéis integrados, mapa-falantes, pretendemos fazer oficinas culinárias, e tudo isso partindo do que a comunidade relatou, né? Por exemplo, afetividade, lembranças familiares, experiências na roça, na cidade, intenção de preencher o dia, contato maior com a natureza, esses foram relatos. E porque a partir da pesquisa participante, né, com a própria comunidade, isso vem deles, assim, e a gente contribui e compartilha saberes e conhecimentos. Vitória, ainda para você, com a suspensão das aulas em escolas e do fornecimento da alimentação escolar, famílias passaram a receber auxílios do governo para garantir essa alimentação. Foi possível ver algum impacto dessa política no estudo? Sim, existem essas políticas, só que a política, para algumas famílias de Heliópolis, poucas, né, recebiam, sim, o cartão alimentação, só que dentro da pandemia, no Céu Meninos especificamente, a gente não avaliou no Céu Meninos, só que com a pesquisa de Heliópolis, a gente conseguiu avaliar que algumas pessoas, sim, recebiam cartão alimentação, só que aquela política de produtores agroecológicos e agricultura familiar não está presente, não está com efetividade plena, e aí a gente tem um déficit grande. E a Beatriz Sidney lhe pergunta: existe alguma perspectiva de integrar a horta comunitária com escolas do entorno ou com atividades educativas na comunidade? Desculpa, você pode repetir a pergunta, por favor? Beatriz Sinelli pergunta para você. Você me ouve bem? Ouço, agora sim. Desculpa. Existe alguma perspectiva de integrar a horta comunitária com escolas do entorno ou com atividades educativas na comunidade? Sim. Então, a horta comunitária ela vai ser feita ali no Céu Meninos, porque houve anteriormente uma horta comunitária educacional, comunitária não, foi educacional, né, para os alunos, e aí identificou-se as taxas de sobrepeso e obesidade, que eram o dobro da nacional, só que agora essa horta ela pretende ser aberta para a comunidade de Heliópolis, com possíveis retornos financeiros e principalmente para garantir a soberania nutricional e alimentar dessas pessoas. E sim, a gente já tem feito projetos educacionais, principalmente com as crianças. Agora, na pandemia, a gente marcava encontros virtuais, né, nas aulas, e através da transdisciplinariedade, né, envolvendo várias disciplinas, a gente dava aulas de alimentação e escolhas saudáveis. E só para complementar a pergunta anterior, que eu acabei pulando, o Bolsa Família que mais abraçou essas pessoas lá em Heliópolis. Excelente. Agora a pergunta vai para Thaís Martins. O transtorno de déficit de natureza já está incluído no CID, que é a Classificação Internacional de Doenças? Olá de novo. O próprio autor que cunhou esse termo, ele é um jornalista, ele não tem nenhuma faceta relacionada à área da saúde, né? Ele é interessado em estudar sobre a natureza em diferentes frentes. E uma das frentes é essa do transtorno do déficit de natureza que ele cunhou em 2005 nos Estados Unidos. Mas ele mesmo diz, quando ele cunha esse termo e publica no livro A Última Criança na Natureza, que foi publicado em português no Brasil em 2016, mas originalmente em 2005 ele tem o título em inglês, né? Last Child in the Woods. Ele fala que isso não tem uma conotação médica, então não tem um número CID,
né, que é quando entra efetivamente como diagnóstico de alguma doença, né, mas, contraditoriamente, ele embasa todo o discurso dele para dizer da gravidade desse termo que engloba vários problemas ou várias doenças. Ele usa de discursos da psicologia, da psiquiatria, de médicos pediatras, de vários tipos de pesquisadores ou de pessoas relacionadas à área da saúde ou à área de meio ambiente para embasar o seu argumento. Então, é algo que eu estou analisando também. Como que não é um diagnóstico médico, mas, ao mesmo tempo, a rede que ele cria é toda embasada nesse tipo de argumento, né? E também ele cria esse termo e depois o termo é utilizado, né? Atualmente já está sendo utilizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, sobretudo, relacionada a um médico específico no Rio de Janeiro, principalmente. Ele está sendo relacionado, prescrito, na verdade, né? Prescrição médica e prescrição de psicólogos para X tempo de contato com a natureza, né? Numa prescrição formal, né? Com carimbo do médico, seu CRM, etc, etc. Então, é bem interessante analisar esses conflitos, digamos assim, né? Que vão aparecendo ao longo da minha pesquisa. Ok, Thaís, obrigado. Nada. Agora, a última pergunta eu vou responder, porque o Vinícius não conseguiu acessar o ambiente de chat, mas ele recebeu uma pergunta e mandou a resposta para a gente via YouTube. Então, a pergunta para Vinícius Freitas. Quais seriam as possíveis estratégias para reduzir o fluxo de nitrogênio relacionado ao setor agrícola? E ele responde, a principal estratégia seria a aplicação da agroecologia, tentando o máximo possível aumentar os reciclos de nitrogênio e diminuir a utilização de fertilizantes. A utilização de bactérias fixadoras de nitrogênio em algumas plantações é uma das saídas mais sustentáveis no quesito de menor produção de fertilizantes, diminuindo o custo e os impactos ambientais. Portanto, essa foi a última pergunta. A sessão foi um sucesso. Vimos uma lista de 22 trabalhos excelentes, bem apresentados, alinhados com o conceito de saúde planetária e uma grande participação do público. Perguntas e sugestões que não puderam ser respondidas aqui, por conta do tempo, serão enviadas aos apresentadores por e-mail. Agradecemos a todos os autores, coautores e orientadores envolvidos nos trabalhos apresentados. E, claro, agradecemos a todos os espectadores pela participação. Eu agradeço aqui também aos nossos colegas Sheina, Fernando, Alex, que sem eles essa organização das perguntas seria impossível e eu estaria perdido aqui. Agora passo a palavra ao professor Saraiva para o encerramento do evento. Obrigado a todos.